eles foram pegos, eles estavam no banheiro, eles não chegaram a consumar o ato porque chegou gente. Então, como a Leia defendeu a mãe, porque quando a mãe ficou sabendo que parece que ela viu também, ela começou a gritar, começou a passar mal. Aí a Leia subiu, foi defender a mãe. Aí o missionário não gostou e foi uma confusão. Foi uma confusão que eles mandaram embora todos os funcionários que trabalhavam no estúdio. Eles mandaram embora porque tinha funcionário que trabalhava à noite no estúdio, o pessoal que trabalhava na portaria, o pessoal que trabalhava de segurança na igreja. Então assim, eles mandaram embora todo mundo, todos os funcionários. Eu era funcionária nova, o funcionário que trabalhava durante o dia, os funcionários que trabalhavam durante o dia, eles não mandaram. Então assim, as pessoas que tinham pouco tempo ali de empresa, naquela época eles não mandaram embora o pessoal que trabalhava durante o dia, mas o pessoal que trabalhava à noite eles mandaram embora. Então, tanto que o Sérgio Sora, ele vai lançar um livro ano que vem contando a situação, porque era uma reunião de pastores lá para resolver alguma situação. E aí eles estavam num andar e o missionário e a Jarizete, eles estavam no outro andar. E a Jarizete ela era diretora financeira. Eu sei que foi um bafafá, teve um funcionário lá que trabalhou lá. Depois ele ficou meio com problema na cabeça, porque eu trabalhei em um determinado setor que eles tinham que ir lá pegar alguns documentos. E esse irmão, ele ficava olhando para um lado e para o outro, assim como se tivesse alguém vigiando ele. E uma irmã perguntou para ele, falou: irmão, e a situação do missionário? É verdade ou é mentira? Ele olhou assim e falou: é quase verdade. Uma parte é verdade, outra parte é mentira. Daí ela falou: mas como assim? Ele falou assim: porque não chegou a finalizar, porque não deu tempo. Quando chegaram, eles estavam sem roupa, mas não tinha feito nada ainda porque não deu tempo. Na época que aconteceu essa situação aí do missionário com a Jarizete, a Débora, ela fazia reunião a cada 3 meses com os funcionários e era só ameaça. O que acontece aqui tem que deixar aqui, não tem que contar pro pai, pra mãe, pro irmão, não tem que contar pra amiga. O que acontece no serviço fica no serviço, porque se ficar contando, falando pro pai, pra mãe, falando pra família, falando pra amigo, a gente vai mandar embora. Ficava fazendo isso, essas ameaças. Aí ela falou: mas tem gente que fala: mas o missionário, gente, o missionário é ser humano como nós. Então, quer dizer, o pai dela errou, podia fazer o que quisesse porque era ser humano como nós, mas qualquer funcionário, dependendo do que fizesse, era mandado embora por justa causa, como teve funcionários lá que foi mandado por justa causa sem ter motivo para justa causa. Não tinha motivo. E teve funcionários lá que foram mandados embora por justa causa. É revoltante, muito revoltante essas coisas. Eu não vejo a hora, assim, ó. Quer dizer, Deus está fazendo. Deus está permitindo. Eu não vou nem dizer que é Deus que está fazendo. Deus está permitindo tudo isso vir à tona. Porque querem mostrar uma santidade que não tem. Querem mostrar uma vida santa que eles não vivem. Exigem dos membros. Na época que eu trabalhei lá, o uniforme tinha que ser abaixo do joelho 6 dedos. Se tivesse acima, ali na altura do joelho, já era considerado pecado. Eu era considerada uma pecadora porque eu usava a minha saia na altura do joelho. Eu não deixava a saia lá no meio da canela, lá para baixo, não. Exigem demais das pessoas e eles mesmos não carregam 1 quilo do que exigem dos outros. Olha, eles falam assim dentro da igreja: que o mundo oferece muitas coisas para pecar.
é mais fácil a pessoa pecar lá dentro da igreja do que fora. Quando eu trabalhei lá, teve um diretor que eu estava trabalhando e ele estava sentado. Quando eu virei, que eu olhei assim pro lado, ele estava me olhando com um olhar de malícia. E eu olhei para ele assim, de cara feia. E eu olhei nos olhos dele e em pensamento eu expulsei, em nome de Jesus. Ele levou um susto assim. Irmã, avisa pra fulana de tal que depois eu venho aqui. O homem saiu, safado, sem vergonha. Tem muita coisa errada ali, muita coisa errada. Eu vou te falar, se as coisas continuar vindo à tona, vai vir à tona adultério do próprio marido da Débora, que ele adulterou lá em Minas e a diretoria escondeu. Ela sabe das coisas erradas que o marido dela já fez, o Dorival, o que tá na cadeira de roda. Então, agora é o momento que eles tinham que criar vergonha na cara e resolver isso aí, porque vai vir muito podre à tona. Tem muita gente que sabe de muita coisa mesmo. Então o povo vai abrir a boca, vai vir. Ixi, se eles não resolver sair, essa igreja vai vir abaixo. Essa igreja vai acabar. A questão da Leia ter defendido a mãe, porque a Leia falou que ela foi excluída da igreja porque ela defendeu a mãe. Então, segundo as informações daquele dia, além do missionário estar errado, pegarem ele na situação que pegaram ele sem roupa, Jarizete sem roupa. Então, quando a Leia foi defender a Marlene, que estava muito nervosa, chorando muito, o missionário não gostou. Então, segundo as informações, a Leia falou umas poucas e boas pra ele, e ele não gostou e foi pra cima da Leia, querer bater na Leia também. E o missionário, ele batia nos filhos de cinto, aquele cintão de couro, antigamente. Porque quando a igreja era aquela 80 portas, tinha as vigílias no salão 2, que era o salão menor, e tinha o salão 1. As crianças ficavam brincando ali no salão 1. Tinha uns obreiros ali que era puxa-saco ali do missionário, que eu acho que eles queriam ser promovidos, e ficavam vários obreiros andando em volta da igreja para ver se tinha os filhos do missionário lá fora. Aí viram a Leia e a Débora namorando na porta do Inampes, Várzea do Carmo, é um posto enorme que tem lá. Avisaram, aí o missionário saiu com o cinto na mão e várias crianças foi atrás. Nós fomos atrás e ele pegou de cinto. Imagina a vergonha dessas meninas, adolescente, apanhar de cinto na frente de um monte de obreiro e um monte de gente. Essas coisas já vêm de infância. Esse negócio de corrigir filho com cinto e bater com cinto, não importa onde está. Isso aí traz problemas seríssimos para adolescência, para fase adulta. Por que ela é muito combativa? Porque chegou uma hora que ela não aguentou mais ver as ignorâncias do pai com a mãe. E chega uma hora que os filhos, eles perdem a paciência e começam a ir pra cima, começam a defender. Eu não acho errado a Leia defender a mãe. Essa situação aí é uma situação que vem de infância. Essa situação da Leia e do Davi, esse problema com a sexualidade é um problema que vem de infância. No começo, quando o missionário ele criou essa igreja aí, né, que ele inaugurou a igreja, o irmão dele mexeu com os filhos dele. Só não mexeu com a Débora, porque a Débora vivia grudada com a mãe. Pessoas antigas da igreja pegaram o irmão dele no banheiro, mexeram com criança, inclusive os filhos do missionário. Entendeu? O Davi filho,
ele toma remédio. Ele toma remédio e já teve vezes, por conta desse remédio que ele toma, dele até fazer xixi na cama. Então, para você ver que a situação é uma situação muito complicada desses filhos, pode perceber que cada um tem um problema. A Leia e o Davi são esses problemas. O Daniel foi envolvido com droga durante um tempo. E a Débora tem esse problema aí de superioridade, ela quer poder. O problema dela é poder, ela quer mandar ali. Eu recebi os meus direitos e chegou uma carta, né? Depois que eu recebi os meus direitos, recebi o que tinha para receber e depois chegou uma carta na minha casa que tinha fundo de garantia lá. Eu recebi o fundo de garantia, eu recebi meu direito e recebi o fundo de garantia. Só que aí chegou uma carta aqui que ainda tinha dinheiro meu do fundo de garantia lá para receber. Aí eu fui na caixa e eles falaram que tinha que criar uma chave. Aí eu pedi que minha mãe fosse lá no prédio, deram um chá de canseiro na minha mãe ficou quase o dia inteiro lá. Criaram uma chave. Quando eu fui na caixa, eles falaram: não é essa chave que tem que criar, eles criaram a chave errada. Eles falaram: você tem tanto aqui para receber, o seu dinheiro tá aqui. Só que não é essa chave, tem que criar uma outra chave assim, assim, assim. A mulher explicou, escreveu no papel, cheguei aqui, conversei com a minha mãe. Minha mãe pegou e falou assim: você não tá passando fome, você tem casa para morar, você tem lugar para dormir, você tem lugar para comer, você não tá passando fome, deixa isso pra lá. Eu fui lá, me deram um chá de canseiro, eu fiquei o dia inteiro lá pra esse povo fazer isso, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Não corre atrás disso não. E eu deixei e muitas coisas foram me revoltando, porque quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a trabalhar no setor de compras, durante a construção da igreja. E eu vi, assim, não vou dizer que eu vi quando o muro caiu, mas eu vi que o muro que eles estavam construindo em volta da igreja, tinha um muro que estava torto. O que aconteceu? Eu trabalhava no quarto andar do prédio administrativo e o muro caiu em cima do funcionário. E nós escutávamos aquele grito abafado, a pessoa pedindo socorro. Foi a coisa mais horrível. A gente escutando. Quando nós olhamos pela janela, o muro caído, o cara embaixo, gritando, pedindo socorro, socorrer esse homem. Graças a Deus esse homem viveu, ficou com a perna enfaixada. Depois esse homem precisou ir lá para receber o dinheiro dele, para comprar remédio, para viver, sabe? E eu vi esse funcionário o dia inteiro com a perna esticada em cima de uma cadeira, esperando ser atendido pelo RH para receber o dinheiro dele. E ele não podia ficar com a perna estendida do jeito que ele estava. Ele tinha que ficar deitado e com a perna elevada para poder circular o sangue. Até hoje eu me pergunto para Deus se aquele homem perdeu a perna ou se aquele homem ficou bom da perna, sabe? Ai, é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Eu acredito que você ainda vai ter contato com pessoas que passaram por situação pior do que eu, que viram coisas piores do que eu. E leva tempo pra pessoa se curar. Mas a pessoa não se cura totalmente. A pessoa, depois que a pessoa passa por essas coisas assim, a pessoa não volta a ser como era antes. É muito difícil, sabe? Uma pessoa que eu, no início da minha fé, eu admirava, eu achava que era uma pessoa extremamente santa,
E que, assim, quando eu dou essas pausas é que eu me seguro pra não chorar. Uma pessoa que me decepcionou muito, muito, muito. Na primeira reunião que eu trabalhei, entregando a ata, né? Quando tinha as reuniões, tinha que entregar a ata lá para os irmãos, os obreiros, né? As reuniões ministeriais. E a primeira reunião que eu participei como funcionária, ele subiu no altar, aí ele falou assim: os irmãos estão bonitos, os irmãos estão de terno, tá tudo bonito, e os irmãos tudo arrumando a gravata, arrumando paletó, tudo sorridente. Pessoas que ficavam o ano inteiro, pessoas que trabalhavam na roça, pessoas ficavam o ano inteiro juntando dinheiro para comprar paletó, pagar passagem para vir a São Paulo, participar das reuniões. E eu escutei assim, né? Ele elogiando: os irmãos tão bonitos, tão tudo de terno, terno novo. Seus ladrão, vocês estão roubando a igreja. O semblante dos irmãos foram assim, foram no pé. Eu fiquei, mas foi um choque tão grande pra mim, que eu fiquei parada. Eu só percebi que eu tinha parado de respirar quando eu senti que minha cabeça estava pulsando assim do lado, aqui na fronte. Eu percebi que começou a pulsar e meu coração acelerado. Eu comecei a respirar fundo. Eu fiquei morta de vergonha. Eu falei: meu Deus, como que ele chama os irmãos de ladrão se ele não sabe da realidade dos irmãos? Um povo que chegava lá com um terninho até novo, mas tudo mal cheiroso. Um povo com mau hálito. O povo viajava, ficava 3, 4 dias ali, viajando de ônibus, sem escovar dente. O povo fazendo jejum prolongado. O povo chegava. Teve uma época que não é albergue, eu esqueci o nome agora, que o pessoal dormia, alojamento. Teve uma época que tinha alojamento e depois eles tiraram. O povo não tinha nem alojamento mais para dormir lá na igreja. O povo colocava lençol no chão, espalhado lá pelos corredores para lá, e ficava. Então, a princípio era uma pessoa que eu admirava, mas depois me trouxe uma decepção muito grande, muito grande, assim, de me trazer tristeza. Desculpa, até hoje eu falo pra Deus assim: Deus, eu não pedi pra trabalhar ali. O Senhor me levou pra trabalhar ali, eu acho que pra eu deixar de ser besta, porque eu achava que todo crente era gente boa. Eu achava que todo crente ia pro céu. E eu paro e eu penso, eu falo assim, eu tenho muito desgosto. Eu falo: Deus, o meu sonho não era nunca ter trabalhado ali. Depois que eu saí de lá, eu fiquei meses dentro de casa, durante o dia, com porta fechada, janela fechada, luz apagada, não conseguia me alimentar. Eu me almoçava lá para as 4, 5 horas da tarde. E nossa, tanto arrependimento, tanto desgosto. Eu fui mandada embora por causa de calúnia. A própria chefe do setor inventou umas calúnias lá e eu fui mandada embora. E eu respondi a Débora também, porque ela é muito desaforada. A Débora, ela é muito desaforada. Pensa numa pessoa descompensada. Uma pessoa que acontece uma situação, começa a gritar. Teve uma funcionária lá que foi pro hospital quase infartando de passar raiva com ela, dos gritos que ela dava. Teve outras funcionárias lá que também foi mandada embora. A Débora dando chilique.
O que os dois irmãos têm problema com sexualidade e ela tem descontrole emocional. Se alguma coisa sai fora do controle dela ou a coisa não acontece como ela quer, ela não aceita que fale nada com ela. Se ela tá falando, ela tá gritando, a pessoa tem que ficar igual um cachorrinho, sabe? Respondeu ela manda embora. É uma pessoa assim que Deus que perdoe a minha alma, sabe? Deus que me perdoe a minha alma. E até me desculpe eu estar até falando isso pra você, mas é uma pessoa que, se Deus me permitisse 1 minuto, ele falasse, ó, eu te dou 1 minuto, eu tiro as forças dela, eu te dou 1 minuto. E se bate nela, mas eu enchia a cara dela de tapa, de porrada, mas batia tanto, e falava na cara dela, isso é porque você fez isso pra mim. Eu não tenho vergonha em dizer, porque eu não vou esconder o que tá no meu coração. Deus tá vendo, não tem por que eu ficar mentindo, mas que se Deus me desse a oportunidade, eu não precisava de muito tempo não. 1 minuto pra mim era o suficiente pra encher a cara daquela mulher de tapa e falar umas verdades na cara dela. Ela tá acostumada a ter os bajuladores dela, os falsos lá de plantão, principalmente esses caras de pau sem vergonha que tá nessa diretoria agora, uns pau mandado que faz tudo que ela quer, só. Mas eu enchi a cara daquela mulher de tapa, mas dava umas porradas bem dadas na cara daquela mulher e falava tudo que eu tinha vontade de dizer na cara dela. A primeira funcionária deles, que cuidou dos filhos, a primeira funcionária morreu essa semana. Eu conheci ela, conversava com ela, com a filha dela. Ela faleceu essa semana e ela cuidou dos filhos, e quando ela precisou de um aumento, que ela pediu um aumento, o missionário mandou ela embora, porque não quis dar um aumento para ela. Aí contratou outra pessoa para cuidar dos filhos.